Há um pensador, o Rumi, que diz uma frase muito interessante, que tem muito a ver com este contexto, que é: entre o certo e o errado existe um espaço. Eu quero me encontrar contigo nesse lugar. E este processo de comunicação não violenta exatamente cria exatamente isto que ele fala, que é este espaço de não julgamento. Com este processo de comunicação não violenta, eu consigo, de facto, criar as condições de encontrar, de me encontrar com aquela pessoa neste lugar que é para além do certo e errado, para além das interpretações, para além disso tudo, ok? E nós, de facto, aqui experienciamos isto. Nós conseguimos criar este espaço, ok? Então, este bonequinho aqui, eu gosto de mostrar que, de alguma forma, ele resume o processo dos 4 passos da comunicação não violenta. Portanto, este bonequinho, na verdade, a cabeça representa a observação, portanto, okay? Eu uso linguagem como quando eu vejo isto ou quando eu ouço, não é? Naquele caso, quando eu vejo aquilo aqui ou ali, etc. Portanto, aprendo a ter este tipo de linguagem. Eu uso linguagem de sentimentos, portanto, está aqui ligado ao coração, ok? Eu tenho consciência daquilo que estou a sentir, etc. A barriga tem a ver com as necessidades. Eu tenho consciência de qual é que é a minha necessidade, que ela vem, ela nasce numa consciência do meu sentimento. Eu percebo qual é que é a minha necessidade quando eu levo atenção àquilo que eu estou a sentir num dado momento. E por isso é que é importante eu estar presente. Okay? Esta ligação é fundamental. E depois as perninhas representam aquilo que eu, de uma forma mais ampla, digo como a ação, em que o pedido é uma das formas de ir para a ação, de ir para uma resolução, de ir para um consenso. Okay? Portanto, eu gosto, sabe-se também que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e normalmente esta imagem, de alguma forma, resume o processo de uma forma mais ou menos simples, que visualmente pode ficar na nossa memória de uma forma mais simples, e por isso é que vos apresento isto aqui. Já falámos um bocadinho sobre a observação, e eu gostava de agora dedicar algum tempo a falar um bocadinho sobre sentimentos, porque eles são importantes para este processo. Eu tenho que falar de sentimentos para usar este processo. Eu costumo dizer que este processo, no fundo, é um processo muito humano, porque ele fala de sentimentos. Quem é que não tem sentimentos, não é? Toda a gente tem sentimentos. Portanto, é um processo de comunicação que usa sentimentos. O que me faz muita lógica, não é? Portanto, como é que nós, nas nossas interações humanas, como é que nós não falamos de sentimentos? Acho que para mim é impossível. Existe sempre de alguma forma. Alguém está chateado. Portanto, eles têm que aparecer. Portanto, um processo que integra isto, para mim, faz-me todo o sentido e é muito intuitivo. Sentimentos. Eu gostava de partilhar com vocês, ou fazer uma pergunta. Porquê que é tão difícil nós falarmos de sentimentos? E eu estou a assumir isto, estou a fazer estou a assumir isso. E pode não ser a vossa realidade, mas porquê que, no geral, nós temos dificuldade em falar de sentimentos, em conectar com eles, em expressá-los? Porquê? Porque temos esta crença, não é, de que quando falamos de sentimentos estamos a ser vulneráveis, e se estamos a ser vulneráveis, se calhar alguém nos pode magoar, ou ficamos ali numa posição menos protegida, não é? Ficamos abertos a julgamento. Ou ficamos abertos a julgamento, sim. Portanto, temos essa crença, vá. Ou existe esse mito. Fomos ensinados, do género, faz-te um homem, não podes chorar. Sim. E, infelizmente, na nossa educação não houve um estímulo de passar este tipo, de validar este tipo de linguagem, não é? Eu gosto de dar aquele exemplo. Se uma criança se magoar, cair a sério e se magoar o joelho, por exemplo, o que é que o adulto diz imediatamente? Qual é a linguagem que o adulto responde imediatamente? Não chores. Não chores. O que é que fizeste? O que é que fizeste?
tenho calma. Eu disse para parar. Eu avisei-te. Ou já passou, que é muito típico. Okay? Agora olha. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Nós, como adultos, e não estou aqui a julgar ninguém, nem vamos julgar os nossos pais, nem os nossos avós que ensinaram os nossos pais, não é nesse espaço que estamos, mas, na verdade, nós estamos habituados, ou os nossos pais não aprenderam, porque também não nos ensinaram, a validar sentimentos, não é? O que é que podia ser outra possibilidade, não é? Se calhar, levar a atenção para a criança de onde é que dói, estás a sentir aonde? Não é? O que é que eu estou a fazer quando estou a fazer esse tipo de coisas? Estou a dirigir e estou a validar aquilo que está vivo naquela pessoa naquele momento. E o que é que a criança vai aprender? Vai aprender que, os meus sentimentos são válidos, é possível eu sentir estas coisas, alguém de fora valida aquilo que eu estou a sentir. Então o que é que estamos a criar? Estamos a criar um ser humano que está em contacto e que confia nos seus sentimentos, e se está em contacto e confia e os conhece, então ele vai usá-los. Então ele vai ter consciência deles. Então ele vai ter linguagem para expressar aquilo que está a acontecer dentro dele ou dentro dela. Mas infelizmente nós vivemos ainda em tempos em que a validação e falar sobre sentimentos é quase é um tabu quase, não é? Às vezes digo a brincar, nós estamos no século XXI, mas nós não sabemos comunicar ainda. Nós não sabemos comunicar. Ok? Agora, partilho isto neste sentido, não estou a fazer esta partilha num lugar de está mal e que devíamos estar a fazer isto. É uma realidade, é quase um facto que a maioria de nós tem pouca linguagem de sentimentos e tem pouca linguagem de saber o que é que está a sentir. Se eu vos perguntar agora, o que é que vocês estão a sentir? Parece que não encontramos algo que descreve isso, não é? A comunicação não violenta leva-nos para um lugar de treinar, de nós estarmos conscientes, e por isso é que a presença aqui, o mindfulness, é super importante. O que é que está a acontecer dentro de mim neste momento, ao nível de sentimento? Como é que eu me estou a sentir agora? Não é? E eu entro para dentro, porque isto é um processo interior. Estou-me a sentir grato. Estou a sentir o coração a bater. Estou a sentir entusiasmado. Estou a sentir frustração. O outro lado também é verdade. Não é? Estou a sentir raiva. Não é? Na comunicação autêntica ou não violenta, não há uma distinção entre sentimentos positivos ou sentimentos negativos. Todos são bem-vindos, porque todos fazem parte da nossa experiência enquanto seres humanos. Portanto, nós temos que validar o positivo, a gratidão, a felicidade, o contentamento, mas é super importante também criar espaço para percepcionar, sentir a raiva, o ciúme, que são coisas tabus, não é? A frustração, etc, etc. Ok? Portanto, sentimentos são super importantes, é bastante importante neste processo. Sem eles, nós ficamos de alguma forma não tão completos. Como é que nós vamos descrever aquilo que está acontecendo dentro de nós? Não é? Como é que os outros sabem aquilo que está acontecendo dentro de nós? Como é que eu leio aquilo que está a acontecer no outro em termos de sentimento? Tudo começa connosco. Se eu tenho consciência dos meus sentimentos, então sou capaz de ser mais sensível a conseguir perceber o que é que o outro pode estar a sentir num dado momento. E usar isso para a interação que vou ter. Ok? Podíamos falar muito mais sobre sentimentos, mas na verdade o que eu queria realçar são duas coisas. Eles são fundamentais e para nós usarmos este processo no seu potencial máximo, ele requer que nós vamos treinar estas coisas. Treinar o que é que estou a sentir. Okay? E isso é muito corporal. Né? Os sentimentos estão muito ligados ao corpo. Quando vem a raiva está no corpo. Não é? E se eu levar a atenção ao corpo, eu vou perceber o que é que estou a sentir.
E é este espaço que estamos a ser convidados a fazer. Okay? Gostava de partilhar aqui algumas coisas sobre sentimentos que às vezes bloqueiam as nossas interações, porque muitas vezes nós pensamos que estamos a dizer um sentimento, mas não estamos. Simplesmente pelo usar as palavras sinto-me atrás e depois dizer uma coisa, não quer dizer que eu não esteja a fazer um julgamento. Às vezes temos de discernir. Quando eu estou a dizer sinto-me qualquer coisa, estou mesmo a partilhar o meu sentimento ou ainda estou a julgar? Ok? Coisas como se eu dissesse, por exemplo, sinto-me abandonado, por exemplo. Isto é um sentimento ou não? Pode parecer sinto-me abandonado. É um sentimento. Sozinho. É um sentimento. Mas porquê que abandonado não é um sentimento? Não, mas não é um sentimento. É um sentimento, não é um sentimento, portanto há aqui uma dúvida, não é? Não, sinto-me abandonado não é um sentimento, é um julgamento. Ou melhor, é um falso sentimento, é um pensamento, na verdade. Pensar que os outros te deixaram, não é? Por isso é que te sentes abandonado. E as expectativas? É um falso. As expectativas não foram respondidas, neste caso ao estar com alguém, então sinto-me abandonado, as expectativas não foram realizadas. Pois, mas repara, quando eu digo sinto-me abandonado, Estou a dizer um aglomerado de sentimentos. mas se eu disseste sinto-me abandonado, Sim. como é que te sentes com isso? Se sente abandonado? Sim, como é que tu te sentes se eu te disser isso? Sente no corpo, põe-te a atenção no corpo. Eu digo-te isso. Aconteceu alguma coisa, um contexto qualquer, eu digo sinto-me abandonado. Como é que tu te sentes? Eu não me sinto mal, eu sinto-me... Não? Como é que é dizer? Eu vou logo questionar porquê, o que é que levou a tal. Eu até senti uma ligação com a pessoa, sinto-me abandonado. É quase uma entrada, eu quero falar sobre isto. Ok, mas repara, o sentir-me abandonado pressupõe que eu estou a responsabilizar-te a ti por aquilo que eu estou a sentir. E na comunicação autêntica nunca posso fazer isso. Eu sou sempre responsável pelos meus sentimentos. Não me sinto responsável. Na essência, o que é importante reter nesta questão é quando eu estou a partilhar um verdadeiro sentimento, são coisas, por exemplo, como eu sinto-me grato, eu sinto-me feliz, eu sinto-me frustrado, eu sinto raiva, são verdadeiros sentimentos. Agora, coisas como sinto-me abandonado, há aqui uma carga que parece estar a pôr a responsabilidade daquilo que eu sinto e está a dizer que o outro é que motivou isso. Na verdade, o estímulo, há sempre um estímulo e nós reagimos, mas a escolha, nós temos sempre a escolha. Em última instância, nós somos sempre responsáveis pelo nosso sentimento. E eu não posso projetar coisas como eu sinto-me abandonado, eu estou a projetar e na verdade estou a julgar ainda, porque estou a dizer que aquilo que aconteceu é por causa de ti. Ou de outro. E então a pergunta é, quando estás a dizer ao outro, que é um julgamento na verdade, sinto-me abandonado, a pergunta é, para que tens de fazer a ti próprio, o que é que eu estou verdadeiramente a sentir? Porque ainda está aqui. Estás a usar a palavra sinto-me e depois estás a dizer abandonado. Mas na verdade isso não está a retratar exatamente aquilo que tu estás a sentir naquele momento. Ok? Eu não queria entrar muito em detalhes aqui, porque senão estamos aqui um monte de tempo sobre isso, mas é só para basicamente estarmos conscientes que muitas vezes, que se o sentimento, quando estamos a partilhar a outra pessoa, não está a ser bem recebido, há grandes probabilidades de nós estarmos a usar um falso sentimento, que é na verdade usar a palavra sinto-me e depois qualquer coisa à frente, mas é uma interpretação ainda. Tipo desapontado. Sinto-me desapontado, eu sinto-me desapontado por causa de ti. Naquela reunião, eu sinto-me por causa de ti. Sabe como é que eu caracterizar isso? É vitimização. Mas se calhar sentes... Quando nos vitimizamos. Exatamente. Mas se calhar sentes-te frustrado. Ok, isso é um sentimento.
Mas quando há uma reação do outro lado, tipo, sinto-me abandonado e tu ficas assim, espera aí, parece que está aqui qualquer coisa que não é meu, há grandes probabilidades de nós estarmos a usar ali um falso sentimento. E por isso, obviamente... Estamos a vitimizar-nos. Se olharmos dessa perspectiva, é fácil perceber. Exatamente. Estamos a vitimizar-nos. Claro. Fazemos que a culpa é do outro, nós somos a vítima. Há um culpado, é o outro. Estamos neste registro. Mas sinto-me triste também. Não. Interessante. Sinto-me triste, tem que haver alguma coisa responsável para me fazer triste. Não. Há sempre um estímulo, nós temos sempre um estímulo, mas em última instância nós somos responsáveis e temos escolha. Deixa-me só partilhar aqui uma coisa, que é, muitas vezes, emerge destes coletivos, nós temos uma dificuldade em ouvir alguns sentimentos. Porquê? Porque muitos sentimentos que nós ouvimos quando éramos crianças, ou ainda ouvimos hoje, eles são usados não como uma partilha de sentimento, mas como manipulação. Eu vou dar um exemplo. Todos ouvimos. Como há a sopa toda, senão o papá fica triste. Isto não é uma partilha de um sentimento. Isto é uma manipulação. E nós vamos ao passado ouvir este tipo de coisas e ligamos sentimento com estas coisas. Mas não é assim. Porque eu posso simplesmente partilhar o meu sentimento. Mas não preciso de manipular, nem preciso de pôr a carga em ninguém. Mas nós estamos habituados a ouvir isso. E por isso é que nós temos uma relação difícil com o sentimento também. Ok? Novamente, não estou a julgar aqui quem faz isto. É apenas criar abrir esse espaço de pois, de facto, a minha mãe ou o meu pai não estava a expressar o seu sentimento. Ele estava a querer alguma coisa com isso. Ele estava a querer ir para um certo lugar e usou essa linguagem simplesmente, mas estava a manipular. Consciente ou não. Mas acontece. Okay? Isto, como podem imaginar, a comunicação não violenta é tão diverso e dá para explorar tanta coisa que, só para terem uma ideia, isto lá fora, uma introdução que nós estamos aqui a fazer de um dia, lá fora são 10 dias. Uma introdução. Porque isto é uma coisa diferente. Nós temos que, essencialmente, desconstruir muita coisa que estamos habituados a fazer. Essencialmente, isto também é um processo de desconstrução. Ok, qual é o meu padrão? É este. Como é que eu integro um outro padrão? Como é que eu pratico isso e como é que eu torno isso mais vivo em mim e começa a ser uma coisa que eu faço? Começa a ser um mecanismo automático neste sentido que eu consigo ir para lá quando quero. E é possível com prática. Seja nos Estados Unidos, seja na China, seja onde for. Há um chão comum. O chão comum são necessidades humanas universais. Porquê? Porque todos precisamos disto. Sem exceção, não é? Alguém que não precise de amor, alguém que não precise de apreciação, alguém que não precise de harmonia. Portanto, comunicar usando a comunicação autêntica ou não violenta é trazer isto para a nossa comunicação. E isto é preciso que eu perceba quais são as necessidades que estão vivas dentro de mim num dado momento. E é através do sentimento que eu consigo ter consciência disso. O sentimento é uma luz no meu painel de bordo, a piscar, que me está a dar uma informação, que muitas vezes nós nem sequer estamos conscientes e não olhamos para ela. Mas se olhamos para ela, ela vai nos dizer qual é que é a necessidade, satisfeita ou não. Isto quer dizer o quê? Se eu estiver a sentir gratidão, então tenho necessidades satisfeitas, se calhar, de harmonia, de comunidade, de conexão. Estou a vivenciar isto e estou a sentir isso, né? Estou com isso nutrido. Se eu estiver frustrado, se calhar tenho necessidades não satisfeitas de alguma coisa. Se calhar tenho necessidade de reconhecimento, não está a ser satisfeito, ou de justiça, que não está a ser satisfeito, para um dado momento, numa dada situação. Okay? Então é esta união, é perceber aquilo que eu sinto e perceber que há uma dádiva, olhar para esse sentimento e explorar aquilo que eu estou a precisar. E perceber qual é a necessidade de estar a ser satisfeita ou não satisfeita num dado momento. Okay?
ter consciência de necessidades, que a essência deste processo da comunicação não violenta é nós operarmos com consciência das necessidades, a todo momento, ou sempre que for possível. Isto quer dizer que, basicamente, nós conseguimos olhar o mundo e os outros com outro filtro. É como se mudássemos de óculos. Porque normalmente estamos a operar em julgamento e em interpretações, etc. Estamos com esses óculos, mas quando pomos os óculos das necessidades humanas, então nós, tudo o que vemos de comportamento ou de situações, nós vimos com a consciência de necessidades. Quer dizer que nós vamos ver para além do comportamento. Vou-vos dar um exemplo muito drástico, que é aquilo que aconteceu dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram-se abaixo. Com um grupo de pessoas ou alguém, pronto, não é tão certo ainda, parece, aconteceu aquilo que ninguém concordava que aconteceu. Okay? Nesse dia que aconteceu isso, estava uma escola que tem por base este processo da comunicação não violenta, portanto, que é um processo natural lá, portanto, as pessoas falam desta forma e partilham desta forma. Havia uma criança cá fora, com os adultos que estavam à porta, ainda a decidir se iam ou não abrir a escola, devido àquilo que estava a acontecer, ainda não tendo noção da gravidade daquilo que era. E a criança partilha e diz: espero que, para que isto não aconteça da próxima vez, a pessoa que fez aquilo possa ser escutada e ouvida. O que é que a criança fez aqui? Ela tinha 10 anos. Uma empatia enorme. Fez com que no futuro pudesse não tornar a acontecer o que aconteceu àquela pessoa que provocasse aquele tipo de atitude. E o que é que ela fez? Evitou os julgamentos logo ali. Ela evitou o julgamento. O que é que ela fez mais do que isso? Portanto, ela não entrou num... Só imaginou o que é que ela estava a sentir, qual foi a necessidade dela. Ela entrou para um espaço de tentar compreender qual era a necessidade não satisfeita que levou aquela pessoa a fazer aquela coisa que ninguém concorda, mas o que nós conseguimos fazer é entrar no lugar de entender qual é que pode ser a necessidade não satisfeita que uma pessoa que fez aquilo, que nós não concordamos com o ato, não é isso que estamos a dizer, mas nós conseguimos pôr-nos nesse lugar. Ok? Portanto, eu queria dar esta perspectiva, este processo, até para um extremo de extremos, ela tem um potencial imenso. Porque nós não operamos no julgamento, não operamos naquilo que estamos a fazer sempre, que é em apontar e isto ou aquilo. Só vou fazer aqui uma pausa, só para deixar passar. Tranquilo. É só para ser mais fácil para todos possamos ouvir. Reparem o quão o nosso mundo muda e quão, por o nosso mundo mudar, ele pode impactar o mundo de fora, se nós fizermos este shift, esta mudança de paradigma, de começarmos a operar numa de, não de querer ter razão ou apontar o dedo ao julgar, mas fazer ao contrário, trazer aquele telescópio e pô-lo a olhar para nós, quer dizer, neste caso, de começar a não entrar num modo de apontar dedos, não é? de pôr para fora, mas começar a fazer ao contrário. Não é? Reparem que a criança tem 10 anos, ela conseguiu se pôr numa posição de tentar perceber o que é que não estava a acontecer, o que é que aquela pessoa que fez aquilo não estava a conseguir ter, que o levou a fazer uma coisa tão drástica. Reparem, a violência que surgiu naquele ato, ela começa muito antes, que é aquelas coisas invisíveis que a gente falava. Porque há muitas necessidades que não foram satisfeitas, que depois levou àquilo a acontecer.
Imagine o que é se nós conseguirmos ouvir-nos a este nível. Ouvimos a nós próprios a este nível e ouvimos os outros a este nível. Muda tudo, porque as necessidades universais humanas, todos nós as queremos. Portanto, não existe bloqueio aí, não existe conflito aí. Porque mesmo que exista um conflito entre mim e ti, e se a gente chega à conclusão, porque a gente dialoga e vamos entrar neste espaço de comunicação autêntica, nós vamos chegar a um espaço de, mesmo não concordando, mas conseguir ouvir aquilo que tu estás a sentir e tu também percebes aquilo que eu estou a sentir e eu percebo aquilo que tu estás a necessitar e tu percebes aquilo que eu estou a necessitar. Então, quando isto está consciente, harmonia, por exemplo, do teu lado tornava-se consciente e amor do meu lado tornava-se consciente e elas unem-se e elas dizem, ok, mas não há nenhum problema aqui. Estamos a falar de necessidades humanas universais. Okay? Portanto, este é um processo que abre essa porta, não é? De podermos ver as nossas interações com novos olhos.